E com um gol do lateral direito, Raí Ramos, o Ceará bateu o Floresta, conseguiu a sua primeira vitória na temporada. Resultado importante para dar tranquilidade ao alvinegro nesse momento de formação de equipe, principalmente quando a gente lembra que a partir da próxima semana a temporada começa a entrar naquele ritmo habitual de 2 jogos por semana, mais partidas, menos tempo para treinamento. Era importante para a equipe de Wagner Mancini conseguir um bom resultado para ir desenvolvendo tanto as coisas que evoluíram de um jogo contra o Maracanã para o jogo de hoje, tem coisas que a gente pode falar nesse sentido, como deficiências que apareceram também no jogo bem interessante, por sinal, um jogo bem movimentado contra a equipe do Floresta. Olá, meu nome é Caio Costa, seja muito bem-vindo ao canal do Caio Costa. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente bateu a marca de 9.800, correndo a marca de 10 mil inscritos. Se você já está inscrito, aquela galera que já está há um bom tempo, meu muito obrigado. Deixa o like para discussão aumentar, o vídeo chegar a mais pessoas e a gente seguir trocando essa ideia sobre futebol. Em relação ao jogo contra o Maracanã, o Wagner Mancini só fez uma alteração. Começou a partida com o Ailon, um jogador que marcou o gol de empate do Ceará contra a equipe de Maracanaú, mas manteve os outros 10 iniciais da mesma forma que colocou no jogo diante da equipe do Maracanã. Enfrentou um Floresta que, sim, jogou para se defender mais do que esperando mais o Ceará, mas sem abrir mão de agredir, o que a gente viu um jogo até mais interessante de se assistir, mais movimentado. A equipe da Vila Manuel Sátiro não abriu mão de ter um plano B, de agredir as deficiências defensivas do Ceará nas suas duas alas, coisas naturais de um time que, está 100% em formação, 2, uma equipe que opta por ter um meio de campo mais leve, montado com o Lourenço, o Mugni e o Recalde, né? O Ceará não trabalha hoje com um volante de maior marcação e ainda atua com 2 laterais que sobem bastante, principalmente o Matheus Bahia, o que criou deficiências defensivas para o Ceará em alguns momentos da partida. O time da Vila Manuel Sátiro, o Floresta, muitas vezes apostando em lançamentos longos, sempre procurando alguém que estivesse atrás dos laterais, o que forçava muito o Facundo Castro de um lado, o Eric Puga do outro, terem que recuar para fazer um pouquinho melhor essa recomposição, mas o que tornou o jogo também mais agradável aos olhos do que foi a partida do último domingo. Já o Ceará um pouco mais consciente de forma ofensiva, a movimentação do Ailon, se você não tem um centroavante, um cara que jogue de costas pro gol procurando o pivô, mas é um jogador que dá opção, que abre espaço para quem vem de trás. O Ceará abre o placar com o gol do Raí Ramos, mas já tinha feito umas jogadas interessantes, principalmente o Facundo Castro, que é o típico caso, ao meu ver, do cara que tá início de temporada. Muita empolgação, muita disposição, tanto é que saiu aplaudido, mas às vezes muito erro na execução, mas um cara de time, não a coisa 100% desorganizada que a gente viu contra o Maracanã. O Ceará poderia, por exemplo, ter feito o 2-0 ainda no primeiro tempo, numa troca de passes bem interessante do lado esquerdo, um lance com o Puga, com o Matheus Bahia, em que o Ailon até fura a letra que ele tenta e depois o Recalde vindo de frente perde grande chance. Quando volta do intervalo, aí é o movimento que o Mancini vai ter que prestar atenção. O Floresta voltou melhor. Aproveitando essas deficiências defensivas do Ceará nos 2 lados. Poderia ter feito o gol de empate, não fosse o David Ricardo ter salvo uma bola que já tinha passado pelo Fernando Miguel. O Ceará teve dificuldades nesse aspecto. E aí as mudanças do Mancini deram uma equilibrada um pouco maior no jogo. Algumas de forma intencional, outra de forma até forçada, mas que acabou fazendo sentido. Principalmente a entrada do Castilho no lugar do Mugni. O Castilho é um jogador que tem um peso nas suas costas muito grande, porque nunca virou o protagonista que se imaginava, mas deu uma sustentabilidade um pouco maior do que o Mugni, quase faz um belíssimo gol de fora da área. E a saída do Lourenço para a entrada do Richardson. É verdade que o torcedor vai marcar, e eu entendo que sim, que seja natural, porque o Richardson entrou e já praticamente tomou um cartão amarelo, mas por características diferentes ele dá um peso, uma sustentabilidade maior para o Ceará, que poderia ter agredido melhor, conseguiu neutralizar um pouco mais o Floresta, por mais que a equipe do Lobo tenha tido lá uma tentativa de pressão no final do jogo, mas contra um Ceará já um pouco mais estabilizado defensivamente. No mais, o ponto positivo para o Ceará é isso, é um time que mostrou um pouco mais de repertório, um pouco mais de qualidade ofensiva, um pouco mais de entrosamento entre os jogadores nas pontas para fazer esse jogo fluir um pouco mais. Recalde é um jogador que eu espero mais ainda, precisa aparecer mais na área, como no lance que ele perdeu, mas é interessante que ele chega, ele tem capacidade para fazer isso. Bruninho, apesar daquele lance meio bizarro, que ele dá uma belíssima pedalada e mais chuta em direção à lateral,
É um atleta que vai ganhar mais minutagem também, é um nome interessante. É preciso sempre entender que o Ceará está montando uma equipe, então é praticamente do zero. Hoje, de novo, como a única alteração foi a entrada do Ailon no lugar do Saulo Mineiro em relação aos 11 iniciais, foram de novo 9 jogadores que não estavam na temporada passada começando uma partida. Hoje teria a entrada do Barceló no segundo tempo, mas a lesão o pedido, não digo lesão, né? O cansaço do Lourenço fez com que o Wagner Mancini não colocasse o centroavante, então mexeu um pouquinho com os planos do treinador, mas é muito natural entender que é devagarzinho, não é receita de bolo, o time vai mostrando evoluções. Defensivamente, a opção por não ter um volante, conceitualmente até acho interessante, mas precisa ser muito bem treinada, porque o time pode se tornar vulnerável, principalmente nos lados, e hoje isso aconteceu bastante, aconteceu muito dos dois laterais do Ceará, que ofensivamente foram muito bens, mas sofreram com as subidas do Floresta. Mas interessante ver um time evoluindo na questão ofensiva, um time com um pouco mais de criatividade, um pouco mais de leveza para chegar ao ataque do que foi visto contra o Maracanã, em que isso pouco apareceu. É apenas o segundo jogo da temporada, o Ceará vai para um terceiro jogo na quinta-feira, mas era fundamental que conseguisse vencer. O bom time do Floresta, que não se intimidou com o Ceará não, é interessante quando você vê uma equipe menor, ter também um plano B para agredir e não pensar apenas numa outra bola numa questão ofensiva. Mandar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui, meu muito obrigado. Lembrar que o espaço de comentários é todo de vocês, o que é que vocês acharam do jogo de hoje. E fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.